Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Máquina. E nesta aula, a gente vai falar quando uma função de duas variáveis é diferenciável. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, para começar essa aula, eu vou começar com a seguinte pergunta. Eu tenho A gente definiu que o plano tangente, definimos lá em aulas anteriores, que para obter o plano tangente à superfície z igual a f de x, y, onde f tem derivadas parciais, as de primeira ordem contínua. Então, a gente definiu que para ter um plano tangente, a f tem que ter derivadas de primeira ordem contínua. O que acontece se a minha função tem as derivadas de primeira ordem, só que essas derivadas de primeira ordem não são contínuas? Então, para falar sobre isso, para a gente entender melhor sobre isso, vou dar esse exemplo aqui. Então, a gente tem que essa função, ela vai ser igual a x vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, se x e y for diferente de 0, 0. E ela vai ser igual a zero se x e y for igual a zero. Ou seja, x e y esteja na origem, certo? Então, vamos calcular a derivada disso. No ponto 0, 0, certo? Então, a derivada parcial aqui, ó, de f de, em relação a x no ponto 0, 0 vai ser 0, certo? E a derivada parcial de f em relação a y no ponto 0, 0 também vai ser 0. A gente está calculando aqui, ó, que a função no ponto 0, 0 é 0. Então, a derivada disso em relação a x é 0. Em relação a y também é 0. Então, a gente tem que a aproximação linear seria, ou seja, a aproximação linear de f de x, y próximo ao ponto 0, 0 teria que ser 0. Por quê? Ó, vai ser 0, né? A aproximação linear não é a derivada parcial vezes a f no ponto, que é 0, né? Mais a derivada parcial de f em relação a x, vezes x menos 0, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes y menos 0. Essa aproximação aqui teria que ser 0, certo? Mas o que acontece? Se eu pegar no caminho onde x é igual a y, então a gente viu, só retornando aqui, que a aproximação linear teria que ser 0, certo? Mas qual é a f de xy quando x é igual a y? Então, se x for igual a y, é quantos? Vamos ver. A f de xy, quando x é igual a y, a gente vai ter que pegar essa função aqui. Então, vai ficar x ao quadrado, né? Que vai ficar x vezes x, mais, sobre x ao quadrado, mais x ao quadrado, certo? Isso vai dar aqui, ó, x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. A f para esses pontos sempre é meio. E aqui, ó, o x é igual a y, que é 0, 0, tá dando 0. Então, essa aproximação não foi boa, correto? Então, a gente teve problema, porque as derivadas parciais de primeira ordem dessa função, no ponto 0, 0, não são contínuas. Então, apesar das derivadas parciais de primeira ordem dessa função
existirem no ponto 00, a função comportou mal nessa situação, no ponto 00. A gente não obteve uma boa aproximação. Então, para isso não acontecer, a gente vai definir, definir incremento e quando a função vai ser diferenciável. Então, é o seguinte. Então, vamos relembrar. Como que era definido incremento em função de uma variável? Então, o incremento de y na função, se eu tinha uma função igual a f de x, e esse x variava de a para a mais delta x, certo? O incremento de y era f de a mais delta x menos f de a, certo? Então, se o incremento de delta y pudesse ser escrito desta forma aqui, a gente falava que a função era diferenciável, que f era diferenciável, ou seja, ΔY é igual a derivada de f no ponto A vezes ΔX mais epsilon vezes ΔX, onde epsilon tende a zero quando ΔX tende a zero, a gente falava que a função era diferencial. Então, agora a gente vai definir incremento para a função de duas variáveis. Então, a gente tem que a função de duas variáveis, a função z, ela varia de a para o x varia de a para a mais delta x e o y varia de b para b mais delta x, certo? Então, o incremento de z vai ser análogo ao incremento de y lá em função de uma variável. Então, a gente tem que ΔZ vai ser f de a mais ΔX, vírgula, b mais ΔY, menos f de a, b. Se esse incremento por 10 ser escrito dessa forma aqui, ó, desta forma, pudesse ser expresso dessa forma aqui, onde ΔZ pode ser escrito como a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB vezes ΔX, mais a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB vezes ΔY, mais epsilon 1 vezes ΔX, mais epsilon 2 vezes ΔY, onde epsilon 1 e epsilon 2 tende a zero quando ΔX e ΔY tende a zero, a gente fala que f é diferenciável, certo? Em AB. Então, se a f for diferenciável num ponto, a gente obtém, esse ponto vai ter um plano que vai ser tangente à superfície nesse ponto. E não vai acontecer o problema que aconteceu na situação que a gente começou aqui com aquele exemplo, onde a gente tinha as derivadas parciais, mas ao obter o plano tangente naquela fórmula, ou seja, naquele ponto, a gente observou que não dava uma boa aproximação. Isso porque as derivadas parciais de primeira ordem não eram contínuas. Então, para não acontecer isso, a gente fala que a minha f é diferenciável se o incremento poder ser escrito dessa forma. Se ele não poder ser escrito dessa forma, a minha f não é diferenciável. Mas muitas vezes, provar que a f é diferenciável usando essa forma é complicado. Então, para facilitar, mas antes de me falar a forma facilitada, o que está dizendo assim? Ó, que a minha função ela vai ser uma boa aproximação do plano tangente no ponto
de tangência se ela for diferenciável. Então, todas as vezes que a minha função for diferenciável, significa que o plano tangente no ponto de tangência é uma boa aproximação da minha f, certo? Então, da minha f em pontos próximos ao ponto de tangência, certo? Então, voltando anteriormente, como eu disse, muitas vezes é difícil provar que a f é diferenciável usando essa forma. Então, uma forma de facilitar isso é dado pelo seguinte teorema. Se as derivadas parciais em relação a x e a y existirem perto do ponto AB, elas têm que existir perto do ponto AB, do ponto de tangência, e forem contínuas nesses pontos próximos a B, então a f é diferenciável. Então, a minha f só vai ser diferenciável se as derivadas parciais existirem perto do ponto de tangência e for contínuo no ponto de tangência, certo? Então, então, para entender melhor, eu vou estar dando um exemplo sobre isso. Então, vamos lá. Então, primeiramente, esse exemplo ele fala para mostrar que a f de x e y igual a x vezes e elevado a xy é diferenciável em 1 e 0. E encontre a linearização, certo? Em seguida, use a linearização para aproximar a f de 1,1, menos no 0,1, certo? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, para me provar que é diferenciável, eu tenho que achar as derivadas parciais. Então, a derivada parcial de f em relação a x vai ser derivada de x vezes e elevado a xy, então vai ficar e elevado a xy, mais x vezes a derivada de e elevado a xy, que é e elevado a xy, vezes a derivada de xy, que vai dar y. Então, a gente tem que a derivada parcial em relação a x vai ser e elevado a xy vezes 1 mais xy, certo? Agora, vamos calcular a derivada parcial em relação a y. Então, aqui vai ser, ó, em relação a y, então vai ficar x ao quadrado elevado a xy, ou seja, a derivada de x vezes e elevado a xy, que vai dar x vezes e elevado a xy, vezes a derivada de xy em relação a y, que vai dar x, certo? Resolvendo, e vai dar isso. Então, no ponto 1 e 0, a derivada parcial. Essas duas derivadas aqui, ó, essas duas funções, lá para ser diferenciável, ela tem que ser contínua nos pontos próximos a 1 e 0, no caso, né? Mas essas duas funções, elas são contínuas em todos os pontos. Certo? E as derivadas existem, né? Então, elas têm que ser contínua no ponto, né? As derivadas parciais, e tem que existir perto do ponto. Então, se elas são contínuas, essas duas funções são contínuas, então elas existem nos pontos próximos, tá? São funções contínuas em todos os pontos, tá? Não somente 1 e 0. Então, a f de x em 1 e 0 vai ser e. Aqui vai ficar e elevado a 1 vezes 0, então vai ficar 0, e elevado a 0, né? Mais 1, mais 0. Então, isso daqui vai dar 1. E a derivada parcial de f
em relação ao ponto 1 e 0, também vai dar, aqui vai ficar 1, né, elevado a 0. Então, vai dar 1, certo? Então, a gente, como essas duas funções são contínuas, as derivadas parciais em qualquer ponto, elas são contínuas, então elas existem em pontos próximos a 1 e 0, então significa que a f é diferenciável. F é diferenciável. Agora, a gente tem que encontrar a linearização, que é o próprio plano tangente. A linearização aonde? No ponto 1 e 0. Então, vai ficar f de 1 e 0, né? Mais a derivada parcial da f no ponto 1 e 0, vezes x menos o valor de x0, que é 1, mais a derivada parcial de f em relação ao ponto 1 e 0, vezes y menos y0. A f de 1 e 0 vai dar quantos? Vai dar 1, né? Aqui vai ficar 1 vezes e elevado a 1 vezes 0. Então, vai dar 1 vezes e elevado a 0, que dá 1. Aqui deu 1 vezes x menos 1 mais 1 vezes y. Então, a gente chega que vai ficar 1 mais x menos 1 mais y. Então, vai dar x mais y. Então, a linearização é x mais y. Aí, em seguida, é para fazer a aproximação de 1,1 da função. Isso daqui é aproximadamente, ó, x mais y, ou seja, vamos só relembrar aqui. Então, a função aqui, ó, x e elevado a xy é aproximadamente x mais y, certo? Então, a f de 1,1 e menos 0,1 é aproximadamente 1,1, né? 1,1, né? Menos 0,1, que vai dar, ó, 1, aproximadamente 1. E qual é o valor real disso? Se eu substituo, ó, a f de 1,1 menos 0,1 é igual, vamos, a f de 1,1 menos 0,1 é igual, né, a 1,1, que é x vezes e elevado a 1,1. Eu posso pôr vírgula aqui. Vezes 0,1, certo? Isso daqui dá aproximadamente 0,98, que é um valor próximo de 1. Então, só foi uma boa aproximação, ou seja, a linearização foi uma boa aproximação do valor da f no ponto 1,1, 1,1, menos 0,1, porque a f era diferenciável. Então, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. E não se esqueça de se inscrever no canal e se gostaram da aula, deixe seu like. Até a próxima!